Olá! A análise de hoje mergulha numa fronteira muito promissora no tratamento da dor crônica, com foco em uma classe de medicamentos chamada inibidores de transporte de glicina. Ok, vamos começar. Para a gente começar, é fundamental ter uma ideia da escala desse problema. A dor crônica, gente, afeta 1 em cada 5 pessoas no mundo. Isso faz com que o tratamento eficaz seja um dos maiores desafios da medicina moderna. São milhões de pessoas vivendo em busca de um alívio que, na maioria das vezes, simplesmente não vem. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, a que move toda essa pesquisa. E a resposta, bom, ela não é nada simples. Ela nos leva para um entendimento muito mais fundo de como o nosso sistema nervoso funciona. Ou melhor, de como ele pode dar errado. Então, o pulo do gato é o seguinte: dor crônica não é só um sinal de machucado que teima em não ir embora. É uma condição onde o próprio sistema nervoso se reprograma, ele se reconfigura, ele fica hipersensível. E é essa mudança fundamental que torna o tratamento um quebra-cabeça tão grande. As terapias que a gente tem hoje, consideradas a primeira linha, como os gabapentinoides e alguns antidepressivos, tentam justamente acalmar esse sistema que está superativo. Mas, como dá para ver, a eficácia deles é bem limitada. Funcionam para alguns, sim, mas muitos outros ou não sentem alívio ou sofrem demais com os efeitos colaterais. O motivo? Eles agem de forma indireta, meio que pelas beiradas. E isso nos traz a uma abordagem totalmente nova. Quer dizer, em vez de tentar silenciar os sinais de dor indiretamente, e se fosse possível fortalecer os próprios sistemas de controle da dor do corpo? É aqui que entra a glicina. A glicina é o que chamamos de neurotransmissor inibitório. Pensa nela como se fosse o pedal de freio do sistema nervoso. Quando os sinais de dor estão subindo pela medula espinhal, a glicina é liberada para dar uma acalmada neles, para dizer, opa, calma aí, já deu. Ela é basicamente um analgésico natural do nosso corpo. E essa é a ideia que muda o jogo. A nova estratégia não é sobre criar um bloqueador artificial, mas sim sobre amplificar um processo que já é natural. É uma abordagem, assim, muito mais elegante e com potencial de ser bem mais eficaz. Mas como é que se aumenta o volume da glicina? A resposta está em mirar no mecanismo que remove ela do caminho. Vamos ver como isso funciona. Agora, o que é genial aqui é essa analogia. Em cada sinapse, existem umas proteínas chamadas transportadores de glicina, ou GlyTs. Pensa neles como pequenos aspiradores de pó que ficam o tempo todo limpando a glicina. E ao fazerem isso, eles acabam desligando o efeito do freio. E aqui fica claríssima a estratégia. Usando um remédio que bloqueia esses aspiradores de pó, a glicina fica ali na sinapse por mais tempo. O resultado? O pedal de freio natural do corpo é pressionado com mais força e por mais tempo. E isso gera um alívio da dor muito mais potente. Os cientistas já estão desenvolvendo medicamentos que fazem exatamente isso. Eles se dividem em duas categorias principais, porque existem dois tipos de transportadores para mirar, o GLIT1 e o GLIT2. Como a gente pode ver, a localização faz toda a diferença. Os inibidores de GLIT1 agem de forma mais geral no cérebro. Isso pode ser bom para certas condições, mas também arriscado. Já os inibidores de GLIT2 são como um míssil teleguiado, focando exatamente nas vias da dor na medula espinhal. Essa precisão é a chave para tentar criar um tratamento potente com um mínimo de efeitos colaterais. Olha só algumas dessas moléculas. Ver a estrutura química delas torna a ciência por trás de tudo isso muito mais real. Não são só ideias no papel, sabe? São compostos de verdade, que os cientistas estão testando e refinando no laboratório. E essa tabela é basicamente um resumo dessa jornada toda. Ela mostra quais medicamentos foram testados, para que tipo de dor, os desafios que apareceram no caminho e até onde eles já chegaram nos testes clínicos. Vamos destacar alguns exemplos importantes. A história por trás desses medicamentos é fascinante. A bitopertina, por exemplo, foi reaproveitada de estudos sobre esquizofrenia. O RG 25543 foi um passo importantíssimo que provou que a teoria funcionava, mas também ensinou uma lição valiosa sobre equilíbrio. E a operancerina é um caso de grande sucesso, já mostrando em testes avançados que pode diminuir o uso de opioides depois de cirurgias. Mas, apesar de todo esse progresso, a jornada do laboratório até a prateleira da farmácia é longa, viu? E cheia de desafios. Olha, o maior obstáculo é aquele clássico ter certeza de que o que funciona em roedores vai funcionar em pessoas.
E é também um malabarismo delicado. Inibir os transportadores o suficiente para aliviar a dor, mas não tanto a ponto de causar outros problemas. A pesquisa sugere que o futuro talvez seja combinar esses medicamentos com outras terapias. Mesmo assim, o sentimento geral na comunidade científica, como os próprios autores do artigo resumem, é de um otimismo cauteloso. A promessa real, sem dúvida. Esses medicamentos representam uma abordagem lógica, com um alvo bem definido para um problema que frustra médicos e pacientes há décadas. E essa é a reflexão que fica no final. Será que estamos vendo uma mudança de paradigma? De uma guerra contra a dor para uma aliança com sistemas de cura do próprio corpo? É um futuro bem empolgante para a medicina da dor. Obrigado pela atenção.